No dia 2 de dezembro de 1993, no alto de um telhado em Medellín, um homem encurralado se via diante da decisão final de sua vida. Todo um império erguido sobre sangue e dinheiro o havia conduzido até aquele instante. O estrondo dos disparos ecoou no ar, segundos depois, a figura mais temida da Colômbia jazia morta. Um tiro na orelha selou o fim de seu domínio. Seu nome, Pablo Emílio Escobar Gaviria. Mas antes de mergulharmos na história do homem que transformou para sempre o destino da Colômbia, lembre-se de se inscrever no canal para não perder os relatos que marcaram o mundo. E deixe nos comentários, Escobar foi apenas um criminoso impiedoso ou um estrategista que, vindo da miséria, construiu um império capaz de desafiar todo o Estado? Acompanhe-me para descobrir as origens do personagem que, com astúcia e ambição, se converteu em uma das figuras mais enigmáticas e influentes da história recente. A vida de Pablo Emílio Escobar Gaviria começou em 1º de dezembro de 1949 em Rio Negro, Antioquia, um município no coração da Colômbia. Ele não nasceu entre luxos, mas também não na miséria absoluta. Cresceu em um ambiente camponês de classe média baixa que acabaria moldando sua maneira de enxergar o mundo. Seu pai, Abel de Jesus Escobar Echeverri, era um agricultor simples que trabalhava a terra com esforço e honestidade, um homem do campo com os pés firmes na realidade. Sua mãe, Hermilda Gaviria de Escobar, era professora, uma figura de disciplina e grande influência na formação dos filhos. A ela se atribui a inclinação de Pablo para o estudo e o conhecimento, ainda que ele mesmo acabasse escolhendo um caminho bem diferente. A família cresceu com a chegada de vários irmãos e vivia em uma casa modesta no campo que, apesar da simplicidade, era um verdadeiro refúgio. No entanto, para Pablo, a tranquilidade rural não era uma meta, mas apenas um ponto de partida. Desde criança, rejeitava os limites de seu entorno e sentia que estava destinado a algo muito maior, a uma vida que lhe permitisse escapar da monotonia camponesa. Enquanto seu pai encontrava dignidade no trabalho agrícola, ele via nesse mundo uma prisão da qual precisava fugir a qualquer custo. A riqueza e o poder que ambicionava não estavam no campo. Pouco depois, a família mudou-se para Envigado, um município próximo de Medellín. Essa mudança marcaria um antes e um depois. Da calma relativa do campo, passou ao burburinho de uma cidade em plena transformação durante os anos 50 e 60. Medellín era um lugar de contrastes. Por um lado, um polo industrial em crescimento com fábricas têxteis e uma burguesia emergente. Por outro, destino de milhares de camponeses deslocados pela violência política que devastava o país. Esses refugiados se instalavam em bairros marginais sem serviços básicos, formando cinturões de miséria onde a desesperança reinava diariamente. A promessa da cidade moderna não alcançava a maioria. Estudar era um privilégio, conseguir um emprego digno era raro e ascender socialmente parecia um sonho inalcançável. Mas para um jovem com a ambição desmedida de Pablo, aquele caos não era obstáculo, e sim um terreno fértil. Ele observava os ricos de Medellín em suas mansões e automóveis de luxo e prometia a si mesmo que um dia teria o mesmo, mas não seguindo o caminho lento e limitado dos títulos universitários que sua mãe defendia. Sua mente funcionava como a de um estrategista nato, alguém que enxergava na confusão uma oportunidade. Foi nesse ambiente que se forjou seu caráter, astuto, carismático e com um talento natural para persuadir. Podia mostrar-se encantador e generoso com seus aliados, mas também cruel e vingativo com quem se interpusesse em sua ascensão. Já na escola, suas inclinações rebeldes ficavam evidentes. Embora não fosse um mau aluno, logo perdeu o interesse pelas aulas. As lições de história ou matemática não competiam com os aprendizados que absorvia nas ruas. Aos 17 anos, sem concluir o ensino médio, abandonou os estudos decidido a se dedicar por completo ao que considerava sua verdadeira vocação, o crime. Essa determinação o afastou do caminho convencional e o lançou diretamente no submundo de Medellín, um cenário que pouco depois ele dominaria. A ascensão de Pablo ao poder não foi um salto repentino, mas uma escalada calculada. Seus primeiros delitos não foram espetaculares, mas pequenos crimes que, um a um, construíam a base de seu império. Seu início no crime foi tão sinistro quanto prático, o roubo de lápides em cemitérios, junto de seu primo Gustavo Gaviria, que seria seu sócio mais leal desde o começo. Roubavam as lápides, as poliam e depois as vendiam como novas. Para muitos, um ato sacrílego; para Pablo, apenas um negócio lucrativo e de baixo risco. Esse fato já revelava parte de sua essência, além da astúcia, uma precoce indiferença pela moral ou pelos limites. Se um jovem ousa roubar dos mortos, não hesitará em tirar dos vivos. Era apenas um sinal do que estava por vir. Com o tempo, suas ambições cresceram, e com elas também seus crimes.
Seu passo seguinte foi o contrabando de cigarros e eletrodomésticos, uma atividade que exigia redes de transporte, cúmplices e contatos na polícia. Foi ali que começou a lapidar sua capacidade de liderança e organização. Já não era apenas um ladrão, mas um comerciante ilícito que tecia uma rede de influências entre pequenos vendedores e funcionários corruptos. O risco era maior, mas também os lucros. Esse aprendizado foi decisivo, ensinou-lhe o valor da estrutura, a importância da lealdade e, sobretudo, a utilidade da corrupção. Mas o negócio que realmente o impulsionou foi o roubo de carros. Medellín, em expansão, tinha cada vez mais veículos, e ele aperfeiçoou a técnica junto a Gustavo e outros sócios. Roubavam, desmontavam, repintavam e falsificavam documentos para revendê-los como legítimos. Embora fosse um negócio altamente lucrativo, também era arriscado, pois a polícia combatia com rigor. Diante disso, Pablo recorreu à violência como escudo. Sócios que descumpriam acordos, clientes insatisfeitos ou policiais incorruptíveis eram intimidados ou eliminados. Sua fama de homem implacável começou a se espalhar. Não demorou para que se envolvesse em sequestros, uma prática que consolidou sua reputação de indivíduo perigoso. Em 1971, participou do sequestro e assassinato de Diego Echavarria Misas, um rico industrial antioquenho. Esse crime enviou uma mensagem clara à elite: o poder não era apenas patrimônio das famílias ricas ou da indústria, podia ser tomado à força. Com esse ato, Escobar entrou no radar das autoridades e começou a formar seu exército de sicários, jovens pobres que o viam como um Robin Hood moderno, alguém que lhes oferecia uma saída da miséria. O dinheiro que gerava permitia-lhe comprar policiais, juízes e promotores. Embora ainda não tivesse cunhado sua famosa frase, "plata ou plomo", já aplicava essa lógica. A corrupção tornou-se uma ferramenta tão essencial quanto a violência. Ele compreendeu que a impunidade não era um privilégio gratuito, mas um bem negociável. Assim operava livremente, enquanto corroía as bases do Estado. Com o tempo, suas atividades se tornaram mais complexas. Do contrabando de cigarros passou ao de drogas. Os carros roubados deixaram de ser apenas um negócio e se converteram em veículos para transportar mercadorias. Os jovens recrutados para os sequestros transformaram-se em seu aparato de segurança. Em meados da década de 1970, Escobar já não era um delinquente comum, mas um chefe criminoso com habilidades lapidadas nas ruas e uma ambição sem limites. Estava pronto para entrar no negócio mais lucrativo do planeta, a cocaína. A rota de Escobar, da pobreza até tornar-se um capo, já estava traçada. Sua primeira incursão séria foi no tráfico de maconha. Com sua rede de contrabando estabelecida, mover carregamentos não foi difícil. Mas foi ao conhecer figuras como Griselda Blanco, apelidada de "Madrinha da Cocaína", que descobriu onde estava o verdadeiro negócio. Foi ela quem o introduziu no mercado de Miami, então centro neurálgico da festa e do consumo. Pablo, com visão empresarial, não se contentava em ser apenas um transportador. Queria controlar tudo, desde o cultivo da folha nos campos até a distribuição final nas ruas dos Estados Unidos. No início, transportava pasta de coca para laboratórios clandestinos, mas logo eliminou intermediários. Comprava diretamente no Peru e na Bolívia, processava em seus próprios laboratórios e enviava a droga por conta própria. Essa integração vertical lhe trouxe maiores lucros e controle absoluto. Para expandir, adquiriu uma frota de pequenos aviões e lanchas rápidas. Os pilotos voavam baixo para não serem detectados e utilizavam rotas pelo Caribe onde a vigilância era mínima. No fim dos anos 70, Escobar já havia montado uma operação de tráfico tão eficiente e lucrativa que se tornou líder desse mercado em crescimento. Com a expansão, veio a necessidade de uma estrutura mais sólida. Pablo, junto a Gustavo, aliou-se a outros criminosos poderosos e nasceu o Cartel de Medellín. Entre seus sócios estavam Gonzalo Rodrigues Gacha, conhecido como o Mexicano, inclinado à violência extrema, e os irmãos Ochoa, Fábio, Jorge Luiz e Juan David, pecuaristas com infraestrutura e conexões estratégicas. Juntos, transformaram o negócio em uma indústria global. Exploraram métodos inovadores e ousados, submarinos artesanais rebocados por navios, aviões cargueiros que aterrissavam em pistas clandestinas na selva e rotas alternativas. Em pouco tempo, controlavam cerca de 80% do mercado mundial de cocaína, gerando até 70 milhões de dólares por dia. Nessa engrenagem destacou-se Carlos Leder, um colombo alemão que, após sair da prisão nos Estados Unidos, comprou a ilha de Norman's Cay, nas Bahamas. Ali construiu uma pista aérea e depósitos que serviram como centro logístico do cartel. Durante anos, essa ilha foi o símbolo do poder de Medellín.
Outro sócio-chave foi Barry Seal, piloto norte-americano que organizava envios a partir da Louisiana, até ser capturado pela DEA e assassinado em 1986, após colaborar como informante. O dinheiro era escondido em paredes de casas, porões, campos abertos, enterrado sob a terra ou em lugares onde ninguém imaginaria procurar. Em um episódio que hoje parece saído de um filme, o cartel entregou a uma família humilde uma mansão luxuosa, mas com uma condição estranha: deveriam abandonar a casa de tempos em tempos. A explicação era simples. Sob o jacuzzi da propriedade havia um compartimento oculto onde se armazenavam dezenas de milhões de dólares. Com o passar dos meses, aquele lar transformou-se no centro secreto de reunião dos contadores de Escobar, que movimentavam pilhas de dinheiro enquanto a família inocente, sem desconfiar, levava sua vida cotidiana sobre uma fortuna escondida. O fluxo de dinheiro não parava. Com parte dessa riqueza, Pablo começou a erguer seu próprio reino privado. O símbolo mais extravagante de seu poder foi a Hacienda Nápoles, um complexo de 20 quilômetros quadrados próximo a Puerto Triunfo, a cerca de 150 quilômetros de Medellín. Não era uma fazenda comum, mas um paraíso desenhado à sua medida, um cenário onde podia viver como um monarca e projetar uma imagem de domínio absoluto. O local contava com uma mansão de estilo colonial espanhol, uma pista de pouso privada para receber convidados, não para seus negócios ilícitos, um parque com esculturas de dinossauros em tamanho real, uma praça de touros e até uma pista de kart. Mas o mais chamativo e excêntrico era seu zoológico particular. Escobar importou animais exóticos de todos os cantos do planeta. Entre eles havia zebras, antílopes, elefantes, girafas, avestruzes e pôneis, embora os que mais fama alcançaram tenham sido os hipopótamos. Fascinado por essas criaturas, Pablo adquiriu uma dúzia, sem prever que seu capricho pessoal provocaria um impacto ambiental que perdura até hoje. Após o colapso de seu império, os animais escaparam e se multiplicaram na natureza, originando a única colônia de hipopótamos selvagens fora da África. Esse legado biológico ainda representa um desafio para o governo colombiano. A Hacienda Nápoles foi, em essência, um monumento ao seu ego e a prova de que seus caprichos não conheciam fronteiras. No entanto, sua influência não se limitava à Colômbia, alcançava dimensões internacionais. No final da década de 70, conseguiu comprar uma enorme mansão cor-de-rosa em Miami Beach, Flórida, registrada diretamente em seu nome. O fato de poder adquirir uma propriedade tão visível no coração de seu principal mercado de drogas sem ser detectado ou detido pelas autoridades norte-americanas demonstra quão despercebido operava em seus primeiros anos e o alcance de seu dinheiro. Também comprou uma grande fazenda em Isla Grande, a maior do arquipélago das Ilhas do Rosário, no Caribe colombiano, equipada com uma mansão, apartamentos, piscinas e até um heliporto. Essas propriedades não eram apenas símbolos de riqueza, também funcionavam como centros de operações, embora muitas vezes servissem para esconder dinheiro ou como ponto de encontro para o cartel. Contudo, nem sua fortuna nem seu poder o blindavam por completo. Havia uma ameaça que o atormentava constantemente: a extradição. Em setembro de 1979, sob pressão dos Estados Unidos, o governo colombiano assinou um tratado de extradição com a administração do presidente Jimmy Carter. O acordo, em vigor desde março de 1982, permitia que os narcotraficantes colombianos que cometessem crimes em solo norte-americano fossem enviados para lá a fim de serem julgados e presos. Para Escobar, não era apenas um risco judicial, considerava aquilo uma sentença de morte. Na Colômbia, a corrupção estava tão enraizada que, mesmo detido, podia comprar juízes, promotores e guardas para evitar uma punição severa ou, no pior cenário, cumprir a pena com privilégios. Nos Estados Unidos, em contrapartida, não havia subornos nem luxos, uma condenação significaria passar o resto da vida em uma prisão de segurança máxima, longe de sua família, de sua riqueza e de sua influência. Esse fantasma de uma cela na América do Norte transformou-se em seu maior temor. Como resposta, iniciou uma guerra total contra o Estado. Seu lema era tão simples quanto brutal: plata ou plomo. Ou aceitava-se um suborno, ou recebia-se uma bala. Não havia espaço para meios termos. A primeira reação dele foi uma mistura de pânico e fúria. Tentou calar o jornal comprando todos os exemplares e até chegou a considerar assassinar o diretor, mas já era tarde. Sua imagem de Robin Hood começou a desmoronar diante da opinião pública. Para piorar, a imprensa revelou seu romance com a renomada apresentadora Virgínia Vallejo, o que não apenas o expôs mais do que desejava, mas também provocou uma crise em seu casamento. Sua esposa Maria o expulsou de casa.
Embora sua relação com Vallejo continuasse de forma intermitente, o episódio deixou claro que seu mundo blindado começava a rachar. A pressão aumentava sem controle. O juiz superior de Medellín, Gustavo Zuluaga, reabriu o caso de 1976, e a Embaixada dos Estados Unidos lhe retirou o visto. Finalmente, o Congresso, pressionado por Lara Bonilla, votou pela revogação de sua imunidade parlamentar. Encurralado na política, Escobar não teve outra escolha senão renunciar em janeiro de 1984. Em sua carta, se descreveu como um mártir que lutava contra a oligarquia e a injustiça, embora na realidade sua estratégia tivesse fracassado. Seu próximo caminho seria a violência. No dia 30 de abril de 1984, Rodrigo Lara Bonilla foi assassinado a tiros em seu carro em Bogotá por pistoleiros enviados por Escobar. Esse acontecimento marcou um divisor de águas. Não foi apenas o homicídio de um ministro, foi uma declaração de guerra. A partir de então, Pablo Escobar deixou de ser apenas um chefe do crime organizado para se transformar em um terrorista de Estado. O governo, sob a liderança do presidente Virgílio Barco, adotou uma postura mais firme e as instituições se mobilizaram contra o narcoterrorismo. Em janeiro de 1987, a polícia interceptou um comboio que transportava a família de Escobar. Embora ele não estivesse no veículo, sua esposa Maria Vitória e seus filhos foram detidos por horas. A mensagem era clara: o Estado estava disposto a atingi-lo em seu ponto mais sensível, sua família. A isso se somaram novos inimigos. O Cartel de Cali, liderado pelos irmãos Orejuela junto a José Santa Cruz Londono e Pacho Herrera, se tornou rival direto. O que antes fora colaboração, transformou-se em uma guerra territorial, principalmente pelo controle das rotas de Nova York. A disputa resultou em assassinatos e atentados com carros-bomba que espalharam terror em Medellín e Cali. Em 1988, o Cartel de Cali detonou um carro-bomba no condomínio onde Escobar morava, levando a confrontação até a porta de sua casa. A violência se intensificou a tal ponto que, no final dos anos 80 e início dos 90, Medellín se converteu na capital mundial do homicídio, com números aterradores de mortes diárias. A Colômbia mergulhava em um espiral sangrento e Escobar estava no centro desse caos. Apesar de suas tentativas de manter a fachada de benfeitor, a brutalidade de seus atos se tornou impossível de esconder. Seu dinheiro financiava tanto obras sociais quanto terrorismo em grande escala. Até no futebol buscou legitimar-se, investiu milhões no Atlético Nacional, conseguindo que em 1989 o clube conquistasse a Copa Libertadores. Mas nem mesmo esse campo resistiu, pois a pressão internacional começou a limitar a influência do narcotráfico no esporte. Nesse mesmo ano, Escobar ordenou alguns dos atentados mais cruéis. Em novembro de 1989, um avião da Avianca explodiu em pleno voo com 07 pessoas a bordo, em uma tentativa de assassinar o candidato César Gaviria, que acabou não embarcando. Semanas depois, em dezembro, um caminhão-bomba explodiu em frente ao edifício Dudas em Bogotá, matando 57 pessoas e ferindo mais de 2.000. Escobar havia ultrapassado todos os limites morais. Em 1991, uma mudança política alterou o jogo. A nova Constituição proibiu a extradição de colombianos. Para Pablo, foi uma vitória absoluta. Sem esse temor, aceitou se entregar sob condições insólitas, cumprir sua pena em uma prisão desenhada e construída por ele mesmo. O governo, exausto da guerra, aceitou o acordo. Assim nasceu La Catedral, um complexo de luxo no alto de uma colina que dominava Medellín. Não era uma prisão, mas sim um refúgio de luxo conhecido como Hotel Escobar. O local contava com campo de futebol, jacuzzi, cachoeira artificial, bar privado, linha telefônica exclusiva e até um telescópio para vigiar inimigos ou observar sua família à distância. Ali recebia sócios, familiares e até celebridades, enquanto seguia comandando seu império a partir do que deveria ser sua prisão. O episódio mais emblemático foi o dos irmãos Moncada, dois de seus principais homens de confiança, que o próprio Escobar executou dentro das paredes da catedral. Em vez de estar confinado, ele se fortalecia, protegido tanto do governo quanto de seus inimigos graças à localização isolada e fortificada daquela prisão. O pacto, que em teoria deveria trazer de volta a calma, acabou se transformando em uma humilhação nacional para a Colômbia. A imprensa, que durante anos havia estado silenciada pelo medo, começou a revelar detalhes sobre o estilo de vida extravagante de Escobar dentro da catedral. Fotos de festas, a entrada de prostitutas e o fluxo constante de visitantes revoltaram a sociedade. Sob pressão insuportável, o governo de Gaviria decidiu que era hora de agir.
Em julho de 1992, organizou-se uma operação para transferir Escobar para uma prisão militar, mas o plano foi tão mal elaborado que o próprio Pablo ficou sabendo com antecedência. Sentindo-se encurralado, decidiu que jamais voltaria a ser prisioneiro. No dia 22 de julho de 1992, com a ajuda de seus homens e através de um túnel secreto construído atrás de uma parede falsa no banheiro, Pablo Escobar fugiu de seu próprio cativeiro. A fuga da catedral representou o auge de sua soberba, a última afronta ao Estado que durante anos lhe permitiu operar com impunidade. A guerra, que supostamente havia terminado, acabava de recomeçar. Só que dessa vez tratava-se de um confronto sem trégua, uma perseguição que não terminaria até vê-lo capturado ou morto. A evasão de 22 de julho não foi apenas um ato de arrogância, mas o evento que selou seu destino. Com sua fuga daquela prisão de luxo, deixou claro que se considerava acima de qualquer autoridade ou acordo. Porém, o que realmente havia feito era condenar a si mesmo a um labirinto sem saída. Essa fuga não abriu as portas para uma nova etapa de impunidade, mas para o início de uma caçada implacável. Desta vez, o governo colombiano, ferido em seu orgulho, não mostraria compaixão. Pela primeira vez, as forças de segurança da Colômbia contariam com o apoio total das agências de inteligência e de operações especiais dos Estados Unidos. O presidente César Gaviria Trujillo, após o fracasso do pacto, estava decidido a capturar Escobar vivo ou morto. Para isso, a Polícia Nacional reforçou o bloco de busca, unidade de elite criada anos antes. Composto pelos melhores oficiais, recebeu treinamento especial e tecnologia avançada para cumprir a missão. Mas não atuavam sozinhos, secretamente, em território colombiano, operavam equipes de elite norte-americanas, entre elas membros da Força Delta e do SEAL Team 6. Os Estados Unidos, cansados da impunidade e vendo no narcoterrorismo uma ameaça direta, enviaram seus homens mais preparados para fornecer inteligência, rastreamento tecnológico e apoio tático. A cooperação foi tão estreita que se converteu em uma sinergia letal. Os colombianos aportavam o conhecimento do terreno e uma vasta rede de informantes. Já os norte-americanos forneciam o que havia de mais moderno em tecnologia, principalmente sistemas sofisticados para rastrear e triangular chamadas de celulares, recurso fundamental na perseguição. No entanto, essa caçada foi além do âmbito militar e se transformou em uma guerra total com novos atores, alguns tão ferozes quanto o próprio Escobar. Foi então que surgiu um grupo de justiceiros conhecido como Los Pepes, cujo único objetivo era exterminar Pablo e sua organização. O nome, sigla de Perseguidos por Pablo Escobar, reunia tanto familiares de vítimas de seus atentados quanto uma obscura aliança de ex-sócios, paramilitares de ultradireita e, de maneira decisiva, o Cartel de Cali. Enquanto o bloco de busca e os norte-americanos perseguiam Escobar, os Pepes iniciaram sua própria guerra de terror invertida. Atacavam suas propriedades, executavam seus pistoleiros, advogados, contadores e qualquer pessoa ligada a ele, buscando forçá-lo a sair das sombras. A violência escalava sem freio. Escobar respondia eliminando aliados do Cartel de Cali, e os Pepes replicavam assassinando seus homens de forma brutal, deixando cadáveres nas ruas com mensagens de advertência. Essa aliança tácita, um pacto com o inimigo, precipitou a queda de Escobar. Seu mundo se reduzia dia após dia. As lealdades se desmoronavam e a paranoia o consumia. Após a fuga, Escobar permanecia em constante movimento, escondendo-se em diferentes casas de segurança em Medellín. Mesmo sob pressão, recusava-se a abandonar o país que considerava seu. Sua altivez permanecia intacta. Pouco depois da evasão, chegou a conceder uma entrevista de rádio na qual ridicularizou o governo e vangloriou-se de sua fuga, embora tenha insinuado que estaria disposto a se render novamente. A oferta, no entanto, foi ignorada. A perseguição se intensificou. Nos meses seguintes, graças à tecnologia de rastreamento da DEA, o bloco de busca esteve várias vezes a ponto de capturá-lo. Em dezembro de 1992, numa operação, descobriram que ele havia escapado apenas algumas horas antes. A rede se estreitava. Seus homens eram abatidos pelos Pepes ou se entregavam às autoridades, e sua base de apoio se desintegrava. A morte de seu cunhado pelas mãos dos Pepes foi um golpe devastador que lhe mostrou que tudo estava ruindo. Encurralado, sem recursos e com sua família distante, Pablo tornou-se cada vez mais imprudente. A comunicação com sua esposa e filhos, refugiados em uma casa de segurança em Bogotá, tornou-se vital. Essa necessidade o condenou. Em 2 de dezembro de 1993, o bloco de busca, com a ajuda de agentes norte-americanos, triangulou uma ligação feita de seu celular.
O sinal vinha de uma casa no bairro Los Olivos, uma área de classe média em Medellín. A informação foi confirmada. 8 homens do bloco invadiram a residência. Escobar e seu último guarda-costas, Álvaro de Jesus Agudelo, conhecido como El Limón, estavam dentro. Ao ouvir a invasão, correram para o telhado tentando fugir pelos terraços vizinhos. O que aconteceu depois continua sendo motivo de debate. Houve um breve tiroteio caótico. Momentos mais tarde, Pablo Escobar jazia morto sobre o telhado, com tiros na perna, no torso e um disparo fatal na orelha. A versão oficial, sustentada pela polícia, é de que ele morreu em combate. O oficial Hugo Aguilar foi apontado como quem disparou na orelha, recebendo o reconhecimento como o herói que o derrubou. No entanto, outra teoria ganhou força, a de que Escobar cumpriu sua promessa de não ser capturado com vida. Seu irmão Roberto e outros próximos asseguram que Pablo sempre dizia que, se estivesse sem saída, atiraria em si mesmo na orelha para evitar a extradição. O ferimento nesse mesmo lugar dá força a essa hipótese. O mistério sobre a verdade de seu fim provavelmente nunca será resolvido. O certo é que, em 2 de dezembro de 1993, um dia após completar 44 anos, o homem conhecido como El Patrón caiu morto em um telhado. Naquele mesmo dia, milhares foram às ruas de Medellín para se despedir. Mais de 25 mil pessoas compareceram ao funeral, em uma espécie de homenagem ao Robin Hood que ele próprio se encarregou de construir. Para muitos, as obras sociais, os estádios e o dinheiro distribuído pesavam mais que a violência desencadeada. Com a queda do maior chefe do cartel de Medellín, o império que havia erguido ruiu. O cartel de Cali assumiu momentaneamente o controle, mas seu domínio foi breve. Em meados dos anos 90, seus líderes já estavam presos ou mortos. O negócio se fragmentou e surgiram novas estruturas, como o cartel do norte do Vale. As rotas mudaram para o México, que passou a ser a principal ponte entre Colômbia e Estados Unidos, dando origem ao poder dos cartéis mexicanos. O legado de Escobar deixou uma Colômbia marcada pelo sangue. Por um lado, um país traumatizado pelas marcas de assassinatos, sequestros e atentados que levariam décadas para cicatrizar. Por outro, sua morte abriu a possibilidade de um renascimento. Com a queda do cartel de Medellín, a cidade que havia vivido sob o terror começou a se transformar. Hoje Medellín é reconhecida mundialmente por sua inovação social, seu sistema de transporte, o metrô e os metrocables, e seus espaços públicos. Lugares como a Hacienda Nápoles se converteram em parques turísticos, e a catedral, sua prisão de luxo, foi transformada em um mosteiro beneditino, um final irônico para um lugar de maldade. Pablo Escobar foi, sem dúvida, uma figura enigmática. Nascido na pobreza, recusou-se a aceitar os limites de sua origem, com carisma e ambição, ergueu um império. Pode-se dizer que foi um produto de seu tempo, reflexo de uma sociedade desigual e fragmentada pela violência. Ajudou os pobres, levantou projetos comunitários e desafiou um Estado que ele via como corrupto e subordinado a interesses estrangeiros. Costumava repetir que era apenas um homem decente que vendia flores. Mas a verdade é que, por trás do mito, havia um assassino em massa, um terrorista que usou a violência indiscriminada como ferramenta. O bem-estar que ofereceu a alguns foi comprado com o sangue de muitos outros. Os atentados contra o voo 203 da Avianca e contra o edifício Dudas, que deixaram mais de 160 mortos, provam que não tinha escrúpulos. O país que dizia amar foi arrastado a uma violência que superou 25 mil mortes em um único ano. A paz e prosperidade que Medellín desfruta hoje só foram possíveis após a eliminação de sua influência destrutiva. Então, quem foi realmente Pablo Escobar? Um Robin Hood colombiano que buscou ser líder popular dos despossuídos? Ou simplesmente um assassino impiedoso que utilizou o terror para benefício próprio? Obrigado por nos acompanhar neste percurso pela intensa e sangrenta vida de Pablo Escobar. Se esta história fez você refletir sobre a tênue fronteira entre herói e vilão e você gosta de biografias que revelam o oculto por trás das lendas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você poderá continuar descobrindo relatos fascinantes de personagens que, como Escobar, deixaram uma marca indelével na história.